boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Unai, João Pinheiro e Paracatu. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. 26ª rodada do Brasileirão. Não perca a conta, Será que algo vai mudar para os times mineiros? A rodada é mais uma vez contra adversários duríssimos. O Atlético vai ao Beira-Rio enfrentar o Inter. Nunca venceu a equipe gaúcha na era dos pontos corridos. O América tem o Flamengo no Engenhão. Desfalques, tentativas de mudanças. E o Cruzeiro, com o Emerson Ávila mantido, sabe lá até quando, né? Tem na Arena do Jacaré o Vasco, líder do Brasileirão. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Romero Carvalho, Frederico Jota. Então vamos lá, né? Vamos começar o Minas Esporte de hoje destacando a crise no futebol mineiro. Guto Rabelo mostra pra gente o momento de América, Atlético e Cruzeiro. 3 clubes e uma só decepção. A Série A do Brasileirão 2011 tem sido um martírio para o torcedor de clubes mineiros. Eu conheci o Cruzeiro. Raul, Pedro Paulo, Procópio Neto, Disseu Lopes, Tostão Evaldo e Roberto Batata, meu irmão. Quem já viu outros carnavais, como diz o outro, e já vê que era bem melhor o futebol do que hoje. Pela ponta era Joãozinho, né? Não só naquele toque. Não. Os caras falam que são jogador, mas hoje mesmo não sabe nem tocar na bola. Hoje veio bobo, Nossa Senhora. Faltando jogadores, sabe? Antes do Brasileirão começar, Minas Gerais ostentava com orgulho a condição de terceiro estado com mais representantes. O América voltava à elite após 10 anos. Mas passadas 25 rodadas, o orgulho se transformou em medo. E pela primeira vez na história, o futebol mineiro pode ficar sem nenhum representante na Série A de 2012. Rodada vai, rodada vem. E as coisas parecem só piorar para os times de Minas Gerais. Um é o Lanterna, com apenas 19 pontos em 25 jogos. Outro é o time que mais perdeu no Brasileirão, 14 vezes. E não à toa está na zona de rebaixamento. E o terceiro é aquele de quem mais se esperava. Chegou a ser chamado de Barcelona das Américas, mas neste momento ocupa apenas 2 posições acima da área do descenso. Mas, afinal de contas, o que está acontecendo com o futebol de um estado acostumado a brigar entre as primeiras posições e por títulos? A supremacia, como falei, está muito grande, de São Paulo e Rio, chegando ali o Internacional. O que é? Times que investem. Time que investe, infelizmente, os caras infracionaram o mercado, todo mundo tem que entrar, senão vão passar sufoco. Se Fabrício vê a falta de investimento como responsável pelo fracasso do futebol mineiro, o técnico do Cruzeiro, Emerson Ávila, coloca a culpa no campeonato estadual. O Campeonato Mineiro é um campeonato que não tem, assim, com todo respeito a todos os clubes do interior, não é um campeonato que exige muito dos clubes, diferente do Paulista, até mesmo o Carioca. Então, às vezes, essa preparação para a primeira competição acaba iludindo. Muitos, como o técnico Cuca do Atlético, atribuem a decepção das campanhas mineiras à ausência de estádios em Belo Horizonte, com Mineirão e Independência fechados para a reforma. Independentemente de quais sejam os culpados, o fato é que faltam 13 rodadas para acabar o Brasileirão e a calculadora tem sido companheira inseparável do torcedor dos clubes mineiros. O número 45 virou uma obsessão. É a marca que as equipes trabalham como necessária para fugir do descenso. Acostumado com conquistas e troféus, o torcedor mineiro vê agora a permanência na Série A como grande título a comemorar no dia 4 de dezembro. 45 pontos. Quem vai conseguir primeiro? Eu acho que essa é a grande disputa. Aliás, vamos parar de falar, né, de vitórias a cada rodada. Tá? Vamos colocar números agora. Vamos chegar a 45. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar, né, Edmar? Nesse momento a preocupação é grande demais, até se algum dos 3 vai conseguir chegar realmente a essa pontuação, que é tida aí como os matemáticos, pelos matemáticos, como o número para poder fugir do rebaixamento, embora a gente saiba que isso varia um pouco, para mais, para menos. Mas está difícil, porque as 3 equipes não apresentam
grandes coisas nesse Campeonato Brasileiro, fazem uma campanha abaixo da crítica. O Cruzeiro, há muito tempo, eu não lembro de ver uma equipe tão frágil, também não, disse isso num momento tão desorganizado em termos de clube. Parece que o Cruzeiro hoje é aquele barco à deriva, que está ali sem comando, e que os jogadores buscam alguma referência, mas que hoje não tem. O Atlético, nos últimos anos, tem brigado realmente pelo rebaixamento. E o América, a gente sabia que seria uma situação muito difícil mesmo. Agora, vamos fazer um campeonato, então, Romero Carvalho? O troféu vai ser 45 pontos. Quem chega? É, muito baixo, né? Muito impressionante como os times mineiros se rebaixaram. A gente vê o Fabrício falando de investimento. A gente tem que lembrar que muitos clubes com investimento abaixo do Atlético e Cruzeiro, por exemplo, muitos, estão à frente. Atlético Goianiense é o 11º. Bem confortável. Figueirense, Atlético Goianiense. Se você for pegar a estrutura, é incomparável a estrutura de Atlético e Cruzeiro com Fluminense, com Botafogo, com até o próprio Flamengo. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Que não tem investimento, então, nenhum, que os times são pequenos? Ao contrário, né? Não é bem isso que acontece. Não são times pequenos. O caso do América é um caso à parte, um time que realmente se assustou, estava na Série A, não se planejou para isso, não tinha como fazer um time às vésperas da competição para disputar uma primeira divisão e está colhendo fruto disso. Era até uma certa crônica de uma morte anunciada. Mas no caso de Atlético e Cruzeiro, veio o Fabrício falar que não tem investimento. Quanto que ele ganha? Qual que é o seu salário, Fabrício? De repente é maior do que a grande maioria dos jogadores do Figueirense, do Atlético Goianiense e de outros times. Em compensação, o Cruzeiro está disputando para não cair. E a gente já falou isso aqui por várias vezes, nós estamos na elite do futebol, nós estamos falando de times de ponta. Isso é 1% do que é a realidade do futebol brasileiro. Então, essa história de investimento é só pegar o salário de todo mundo. E tem uma outra coisa também, né? Vai falar que o Atlético não inflacionou o mercado? Claro. A contratação do Guilherme foi cara, do André foi cara. Do Diego Souza no ano passado, concordo com o Felipe, não é uma coisa que em relação ao Atlético, que é desse ano, infelizmente é uma coisa que está se alastrando demais. Agora, tudo tem explicação. O América faltou planejamento, não soube se preparar para chegar à Série A. O Cruzeiro faltou planejamento durante o ano. E o Atlético apostou em vários jogadores que deram errado. Também faltou planejamento. Então, era hora de ter o quê? Contratações pontuais que pudessem formar um time de futebol. Não formaram, não conseguiram, fizeram muitas trocas durante o ano. Os times que estão lá em cima, a gente vê, né, Edmara, tem um mínimo de uma base estabelecida há algum tempo. Sem a base, a coisa complica. E não vem com essa história de que a gente fica questionando o planejamento, né, e tal. É óbvio que que o planejamento é para a vitória, mas tem planejamento que dá certo e tem uns que não dão certo. E a impressão que a gente tem quando todo mundo sai por aí contratando do jeito que eles estão contratando, né? O Cruzeiro fez isso em termos ofensivos, o Atlético fez isso a temporada inteira, o América contratou muito em cima do início do campeonato da Série A, então não sei onde é que estava o planejamento. Após 5 jogos, o treinador permanece sem vencer. Emerson Ávila ganha sobrevida e é mantido para o jogo contra o Vasco no domingo. Uma reunião entre diretoria e comissão técnica definiu a permanência de Emerson Ávila no comando do Cruzeiro. Ele será mantido pelo menos até este domingo, quando a equipe enfrentará o Vasco, líder do campeonato, na Arena do Jacaré. Em 5 jogos pelo Cruzeiro, Emerson Ávila não venceu. Foram 3 derrotas para Fluminense, Santos e Coritiba e 2 empates diante de Palmeiras e América. Sob seu comando, a equipe tem um aproveitamento de pouco mais de 13%. Emerson Ávila foi escolhido pela diretoria do Cruzeiro para substituir Joel Santana, demitido após a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Funcionário do clube desde 96, Ávila já havia treinado a equipe interinamente, mas nunca como técnico efetivo. Como o problema pouco é bobagem, a série de desfalques do Cruzeiro está próxima de aumentar. O volante Leandro Guerreiro passou por exame de imagem para avaliar a gravidade de uma lesão no joelho direito. A suspeita de que o jogador tenha lesionado o ligamento colateral medial. Guerreiro se lesionou durante a derrota do Cruzeiro para o Coritiba. Para substituí-lo diante da equipe carioca, o técnico Emerson Ávila poderá recorrer a Charles, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Coritiba. Outro desfalque certo é o zagueiro Léo, que recebeu o 3º cartão amarelo. Ronaldo, lesionado, Cribari deverá atuar ao lado de Vitorino na dupla de zaga. Montilho bobou o ataque dessa manhã, será? Montilho mais uma vez ali na frente? Não sei não. Hoje é sexta e está todo mundo ansioso pelos jogos do final de semana, não é mesmo? E o seu time joga no final de semana? Bom, melhor do que assistir a futebol é entrar em campo para ter uma bola com os amigos. Quem é boleiro de verdade sabe do que eu estou falando. E para entrar bem no jogo de final de semana, entra antes na netshoes.com.br e aproveite que as chuteiras Puma estão com até 55% de desconto. É isso mesmo, tá super barato. Compre a sua chuteira Puma de campo, society ou
ou salão a partir de R$ 89,90. É isso mesmo, e você ainda pode parcelar em até 4 vezes de R$ 19,98 sem juros. E o frete sai de graça. Por isso, não perca mais tempo. Entre agora mesmo na netshoes.com.br e garanta sua chuteira com até 50% de desconto. Netshoes entrega aí na sua casa em 48 horas. É super rapidinho. Netshoes, sem limites entre você e o esporte. Bom, a gente estava mostrando o Cruzeiro aí, o Emerson Ávila foi mantido, mas eu estava brincando com o pessoal que é meio que um aviso prévio, né? Se você não der certo no jogo do Vasco, se não der, você tá fora. Você sentiu isso também? Senti. Agora, seria mais um tapa-buraco, né? É verdade. Ele é o menos culpado disso, não tem culpa nenhuma dessa situação dele agora tá preta, né? Porque já não tem tanta opção assim, já não vai ter o Leandro Guerreiro. O Ortigosa também tá fora 20 dias. O Vitorino convocado, daqui a pouquinho ele vai desfalcar em 2 jogos. É um absurdo, mas não vou discutir o calendário agora, não é a questão mais simples de discutir. Agora, como é que um técnico vai chegar com um elenco desfacelado, com jogadores que não foram repostos à altura, a grande verdade é essa, com o campeonato chegando ao final e o Cruzeiro tem muito pouca prática com esse tipo de situação. Eu acho que esse é o pior mal do Cruzeiro nesse momento. É o fato dele ter ficado nos últimos anos só disputando a ponta do campeonato. Ele não sabe conviver com essa situação. Com estabilidade, né? Com um técnico que começava o campeonato e terminava. O tipo de pressão que o Cruzeiro está sofrendo agora, ele não conhece. Esse elenco não conhece, esse elenco não sabe. E com todo respeito, o Emerson Ávila também não conhece. E ele também não, e ele pegou um rabo de foguete. Ele pegou um rabo de foguete. Ele pegou um time completamente desmantelado. Completamente desmantelado, contratação equivocada, jogadores que saíram, que eu acho que não poderiam ter saído, mas já que saíram, teria que ser reposto pelo menos à altura. O Cruzeiro chegou a reforçar a rival, né? O Henrique foi reforçar o Santos. É um show de erros. Eu temo muito por esses técnicos tampão. Mesmo que o técnico que chega agora fique até o ano que vem, ele vai pegar 10, 12 jogos, pode ser que dê aquele gás, como o Joel deu, e depois entre no marasmo que está devido à péssima qualidade do elenco hoje. Mas será que alguém vem para consertar esse momento, Roberto? Pois é, muito complicado. Interino, em geral, só dá certo quando seu time está todo acertadinho. É verdade. Seu time está certo, etc. Alguma coisa aconteceu, um relacionamento com o grupo, algo que deu um desentendimento e aí chega o interino e mantém aquilo ali, como a gente tem visto com o Vasco da Gama, por exemplo, em outras oportunidades isso acontece. Agora, no caso do Cruzeiro, eu acho que a diretoria pelo menos tenta alguém que tenha o mínimo de comando sobre as grandes figuras do elenco do Cruzeiro, que é hoje um defeito que a gente acompanha no time em campo. O time joga como se realmente não tivesse esse comando, não tivesse essa diretriz. O Cruzeiro, mesmo com que a gente não concordasse, era inegável que com o Joel Santana tinha alguma proposta de jogo. A defensiva. Defensiva. Não era o que a gente achava o ideal para o time, etc, etc, mas tinha. Limitado ou não? Tinha. Hoje não tem. Hoje é um fato. Mas isso prejudicou o time. Isso não dá para a gente dizer que esse fato dele ter deixado o Cruzeiro muito atrás fez com que esse time, esse grupo, sofresse muito agora para mudar um conceito. Está sofrendo, né? E aí eu volto a falar que um problema maior do que o Joel foi a diretoria que trouxe o Joel para o Cruzeiro, já sabendo o que ela estava comprando. Quando você compra uma coisa, você sabe o que você está levando. Né? E no caso do Joel, a diretoria do Cruzeiro sabia que era um treinador com a filosofia de defesa. E o Emerson Ávila entrou numa fogueira sem precedentes aí, né, na história recente do Cruzeiro. Né? E para apagar esse fogo não é qualquer bombeiro que consegue. Então, o torcedor não é bobo, ele sabe que a culpa maior não é do Emerson, que o Cruzeiro hoje tem um elenco limitado, sim, é um elenco fraco o elenco do Cruzeiro hoje. Tem ali alguns bons jogadores, Fábio, Montijo, Fabrício, Vitorino, mas no geral é um elenco fraco. E a torcida sabe de quem cobra, né? Pichou os muros da toca, isso é terrível, né? A gente sempre lamenta que aconteceu isso, mas escreveu lá, né? Para quem que cobrou tá valendo, o Fábio, né? Cobrou todo mundo, né? Até o Fábio foi cobrado. É curioso que o Fábio, apesar de ter todo um histórico com a torcida do Cruzeiro, se a gente for analisar, ele não vive o melhor momento dele no clube. Que coisa, né? Também, claro, pelo grupo, a defesa já não dá mais aquela segurança, o meio-campo também não, mas é um fato. Cansou de jogar sozinho, ou em dupla com o Montilho, ou em trio com o Fabrício, né? Fica ligadinho aí, eu volto daqui a pouco com o Atlético, que tem o Inter no domingo no Beira-Rio. O Brasileirão é assim, sem refresco. Não sai daí, olho no Minas Esporte e olho na Band.